Seja a vontade do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Aleluia. Abram suas Bíblias no livro de Efésios capítulo 4. Versículo de número 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. E vai dizer assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcias enganam fraudulentamente. Pode se assentar, eu vou ler em outra tradução que vai dizer assim: para que não sejamos está igual. Pensei que estava diferente, mas está igual. É a mesma tradução. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele chama a igreja para uma maturidade espiritual. Ele não chama só a igreja de Éfeso, mas ele chama a igreja dos dias de hoje para uma maturidade espiritual, aonde o apóstolo Paulo ele vai dizer para que não sejamos mais meninos. Quando o apóstolo Paulo ele usa essa figura para que não sejamos mais meninos, e eu creio que quem é mãe ou pai também já fez isso, para enganar as crianças ou para tentar ludibriar, para que o menino vá com a gente, a criança vá com a gente, ou a criança faça algo, a gente faz o que? A gente tapeia, a gente engana, para que a criança ela acredite que a gente vai fazer aquilo que estamos dizendo, e no final a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba enganando, levando aquela criança a um determinado lugar, mas no final foi uma palavra de engano. O apóstolo Paulo ele está usando essa figura de linguagem para quê? Para que aquilo que aonde estivermos e ouvirmos, se não estiver embasado na palavra, se não estiver aqui dentro da palavra, para que eu não seja enganado, para que eu não seja levado, sabe? E o apóstolo Paulo ele chama a atenção para que a gente seja aqueles crentes, os crentes verianos. É aquele crente, e quando o pastor ele está pregando, o crente ele está vendo se verdadeiramente tem coerência com a palavra, aquilo que o bispo ou o pastor quem tiver diante do altar esteja pregando. Para quê? Para que quando no final das contas, eu vou tirar por mim. Esse ano eu completei 15 anos na presença, e alguns anos no início da minha caminhada, tudo o que eu ouvia nas pregações, eu tomava como verdade. Além de tomar como verdade, eu replicava aquilo que eu estava ouvindo. Até um certo dia que
Eu fui falar isso justamente com um pastor que é professor de Bíblia, que quando eu falei algo, ele me fez uma pergunta: aonde é que está escrito isso? Qual é o livro? Qual é o capítulo e qual é o versículo? E aí eu fui dizer: não, é porque eu ouvi em uma pregação. Quando o apóstolo fala de vento de doutrina, a gente mora perto da praia, a gente sabe que a onda, ela é levada, não porque ela quer, mas ela é levada pelo vento, ela é empurrada pelo vento. Ou seja, o vento de doutrina é aquilo que vai me empurrar, que vai me levar, que vai me guiar. E se nós não estivermos embasados, enraizados, né? Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, e eu creio que vai ser esse tema, é enraizados na verdade. Se nós não estivermos embasados, enraizados na verdade, assim como uma árvore, se ela não tiver raiz profunda, se ela não tiver uma raiz estruturada, qualquer vento derruba ela. E a gente passa pela orla quando a gente pega o ônibus e a gente vê o quanto essas árvores da orla, elas são fortes. Elas podem estar até tortas, mas a nossa cidade passou por um tempo de chuva ultimamente. Você vê aquelas árvores sacudindo, balançando, mas elas não saíram do lugar, elas continuaram na mesma posição. Assim são os crentes que estão enraizados na verdade, na palavra, como o salmista ele vai dizer no Salmo 119, que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, ele está dizendo: ei, eu não sou guiado por qualquer coisa. Quem me guia, quem me leva, quem me orienta, quem me sustenta é a palavra. O crente sem firmeza na palavra, ele é levado pelo modismo. E a gente pode ver nos dias atuais várias pessoas elas sendo levadas pelo modismo, sendo levado por vento de doutrina, sendo levado por coisas, sabe, que não tem sustentação dentro da palavra. A gente vê hoje é 1001 apresentação, é 1001 coisa acontecendo. E aí quando vai partir para a palavra, é a palavra que tem menos oportunidade a ser pregada. Em outros lugares você vai ver um roda-roda, um pula-pula. Não estou falando, não estou predicando o pentecostalismo, o crente pentecostal, não, porque eu gosto também. Mas o que é que adianta eu rodar, eu pular, eu sapatear e eu continuar a mesma coisa, eu não estiver embasado na palavra, se eu não estiver enraizado, se eu não tiver raiz? No primeiro vento, na primeira luta, eu vou cair, eu não vou suportar. Como eu falei, os
ventos de doutrinas, eles aparecem como modismos espirituais. E eu lembro que o apóstolo Paulo, ele vai dizer algo. Se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo. Ele disse que se um anjo descesse e trouxesse um outro evangelho, que ele não aceitaria. Sabe, não sei se está escrito como eu falei, mas é basicamente isso que o apóstolo está falando. Querendo dizer o quê? Que se viesse uma outra coisa, dizendo que esse agora é o evangelho da verdade, ele não aceitaria. E hoje nós estamos vendo um modismo espiritual dentro das igrejas, e que muitas vezes a gente olha, eu me pergunto, aonde é que está isso na Bíblia? Ou o que tem de Bíblia isso aí? Se a igreja ela não for alicerçada pela palavra, pela Bíblia, pelo manual a qual o Senhor nos deixou, isso é um modismo espiritual. Sabe, lugares onde a gente chega, aonde até se faz menção da palavra, faz até a leitura da palavra, mas é o culto todo revelação, é o culto todo tendo de tudo, menos a revelação da palavra, que é a maior revelação a qual nós temos. E nós vemos hoje nos dias de hoje, para as igrejas atraírem as pessoas, tem revelação de prosperidade, tem revelação de mudança de vida, mudança de chave, que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Aí eu fico olhando, Pedro quando vai pregar, não tem um cartaz dizendo venha porque você vai receber, venha porque pare de sofrer. Não, nem cartaz tinha. E a Bíblia vai dizer que Pedro prega e quase 5.000 almas se convertem. E ainda ressaltando que a Bíblia vai falar quase 5.000 almas se convertem, mas a Bíblia não, eu creio que tem até mais, porque naquela época não se contava as mulheres e as crianças. E veja que é um evangelho puro, sem mistura, sem precisar acrescentar nada. O cristão maduro, ele discerne esses enganos e ele não corre atrás de novidades passageiras. Ele fica com aquilo que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz ao meu respeito? O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia me orienta? Porque a Bíblia, ela é a bússola, ela é o livro que orienta, ela é o manual do crente. Por isso eu volto a dizer o Salmo 119, quando o salmista lhe diz: lâmpada para os meus pés, ou seja, quem guia os meus passos é quem direciona os meus passos.
no Evangelho simples e verdadeiro. Por isso, todas as vezes, parece até chato quando o bispo Tiago diz que não recebe nada de todo mundo. E quando eu falo, Senhor, se o Senhor quer usar, o Senhor vai ter que usar dentro da palavra e no oculto e no profundo, para que eu saiba que é o Senhor. A fé verdadeira, ela não busca atalhos, mas permanece no Evangelho simples e verdadeiro de Cristo. A cruz, graça e vida eterna é o fundamento da nossa vida. É a cruz, o lugar do sacrifício e de redenção meu e seu. A graça que foi nos dada, que foi derramada pelo Senhor sobre nós. E a vida eterna que foi dada através de Cristo quando Ele se entregou na cruz. Igreja, perceba que hoje a mensagem está bem didática para a gente entender. Um barco sem leme e sem âncora, ele é levado para qualquer lugar. Sem leme, o leme é que dá a direção, é que ou vai para a direita ou vai para a esquerda. A âncora é que dá estabilidade e prende o barco no lugar. O barco sem leme, ele não tem direção, ou seja, ele é levado para qualquer lugar aonde o vento soprar. E sem âncora, ele não fica fixado em um determinado lugar. É arrastado pelas ondas. Assim é o crente sem firmeza. Assim é o crente sem firmeza, é levado. Porque não tem direcionamento, não tem quem guie, quem direcione. Não tem firmeza, não tem raízes fincadas, que é a âncora, que é a base, é o que sustenta. Sabe, o crente que não é levado por vento de doutrina, ele vai ter maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela não nasce na emoção. E nós estamos vendo hoje crentes emocionados, mas sem uma maturidade espiritual, sem uma profundidade na verdade de Cristo. Quando nós temos uma profundidade na verdade de Cristo, nós temos um crescimento no conhecimento de Cristo. Nós temos uma maturidade, nós temos uma profundidade na verdade. A fé, ela cresce quando o cristão dedica tempo de leitura bíblica, tempo de oração, de busca tempo na presença de Deus. E sabe o que é isso, igreja? É porque quando se levantar para dizer aquilo que não é do Senhor para a sua vida, você vai ter autoridade para dizer: eu não recebo porque não vem de Deus. Porque o próprio Espírito, ele vai testificar dentro de você. Quando alguém se levantar para dizer o que não é do Senhor, o que não vem dele, se você for uma pessoa que não gosta de envergonhar,
Você não vai dizer nada, mas dentro de você vai dizer: eu não recebo. Não faça igual o bispo Tiago, não, que eu faço logo um cara feio e digo: não recebo. Aí a pessoa fica até chateada comigo. Mas eu digo logo: irmão, isso não é de Deus, não, eu não recebo, não. Como uma determinada vez, eu descendo, eu fui para o monte, e eu sempre dizendo ao Senhor: Senhor, não permita que ninguém encoste em mim, junto de mim, se não for o Senhor falando, que nem me enxergue. Só que nesse dia, eu vinha descendo, e eu com a mão nos bolsos, descendo o monte, e aí tinha uma senhorinha, assim, tinha quase uns 60 e poucos anos. E aí eu com a mão no bolso, ela fez assim: homem de Deus. Eu digo: amém. Ela: Deus manda te dizer o quê? Ela: eu estou vendo uma aliança na sua mão, estou vendo um casamento. Aí eu digo: eu digo: oi, irmã, já sou casado já. E eu não quero que minha mulher morra para eu casar de novo, não. Não, pior que eu estava com a mão no bolso, a mão da aliança, eu estava com a mão no bolso. E aconteceu, antes de mim aconteceu com um pastor amigo meu também, pastor Jefferson. Ele orando com a tia dele no monte. Vem uma vasilha dessa daí, que eu não vou dizer que é vaso, dizendo que via um casamento entre eles dois, sendo tia e sobrinho. Então, se a gente não tiver enraizado, se a gente não tiver embasado, vem palavras de lá para cá e vai turbar o nosso coração, vai turbar a nossa mente. Sabe, a gente vai ficar balançado. Conhecer a Cristo é mais do que ouvir falar, mas é experimentar da sua palavra, é aplicá-la no dia a dia. Sabe, o Senhor Jesus, ele vai contar uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a dois homens. Ambos ouviram a palavra, mas um ouviu e colocou em prática, e o outro também ouviu, mas não colocou em prática. A Bíblia vai falar, Jesus contando essa parábola, que aquele que não colocou em prática, veio a chuva, veio os ventos, sabe? Aí ele diz que aquele que colocou, ele edificou a casa sobre a areia, e veio o vento, veio a chuva, e aquela casa que foi edificada, sabe, a casa está em pé, mas não tem estrutura. Veio o vento, veio a chuva, e esse vento, essa chuva eu posso colocar como as lutas do dia a dia, as tempestades do dia a dia, a qual eu e você enfrentamos. Se nós não tivermos embasados, alicerçados, a nossa casa espiritual, ela é elevada, ela é derrubada. E a Bíblia vai dizer que a casa, ela veio a ruína, ela desmoronou. Mas aquele que ouviu e colocou em prática, que aplicou no seu dia a dia, e deixou que ela moldasse o seu caráter, a sua vida, Jesus vai dizer que esse edificou sobre a rocha. Aí vai dizer o quê? Que veio o vento, veio a chuva, a mesma coisa que veio para o
caíram, desviaram. E outros, tantos que a gente conhece aí, inclusive como eu e você, que tem gente que pergunta: como é que você ainda está de pé? Como há 15 anos atrás, quando eu resolvi decidir a Cristo, pessoas que olham hoje, ou pessoas que viram no início e sabiam quem era Tiago de 15 anos atrás, que deram um prazo de validade, não fica 2 meses na igreja. Isso aí é fogo de palha. Na hora que vê a galera do reggae, a galera da farra, vai voltar para o mundão de novo. E aí no dia 8 de agosto, para a glória de Deus, foi 15 anos. Não vou dizer que esses 15 anos não teve momentos de deslize, não teve momentos de fraqueza, porque eu não sou super crente, mas eu já tinha a estrutura para reconhecer que errei e para voltar para o caminho. Quando nós conhecemos a verdade, reconhecemos imediatamente o erro, porque a luz da palavra, ela expõe as trevas. Por isso eu volto a dizer em Salmo 119, quando o salmista diz, volta a repetir: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Ou seja, nós estaremos andando e a luz, que é a palavra, ela expõe as trevas. Então nós sabemos aonde estamos andando, aonde estamos pisando. Conseguimos reconhecer o nosso inimigo e principalmente não caímos em engano, porque você vai saber, você sabe identificar quando é verdade e quando é engano. Igreja, o cristão maduro, ele não se alimenta apenas de pregações quando você vem aqui na igreja, ou quando você está em sua casa e você liga a sua televisão, ou você coloca no seu celular. Mas o crente maduro, ele busca na fonte, que é a palavra. Ele busca na fonte, que é Jesus, que ele diz que ele é o pão da vida. E ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade é Cristo. Eu quero finalizar, igreja, falando que raízes profundas, elas geram estabilidade. Como eu falei das árvores aqui da Orla de Salvador, vocês veem aquelas árvores sendo sacudidas pelo vento, mas elas continuam no mesmo lugar, porque as suas raízes, ela dá estabilidade para aquela árvore. E já estou dizendo que eu e você, nós não vamos passar por um vento ou por um sacudimento. Vamos passar sim, e vamos ter momentos de lutas, de prova. Como o próprio Jesus, ele vai dizer que no mundo tereis aflições. Ele está dizendo aí: no mundo vocês vão passar por lutas. Mas quando nós estamos
quero ouvir. Lá tem um manto, tem a revelação, tem um batuque. Mas quando o crente ele tem raízes que geram estabilidade, pode dar o problema que for, ele entende uma coisa, que ele não está aqui por minha causa, nem por causa da pastora, nem por causa de qualquer outro. Ele está aqui por causa de Cristo. Ele não sai porque o bispo Tiago passou e não me deu a paz do Senhor, vou embora. Porque não me deu a oportunidade. Uma árvore com raízes profundas, ela resiste a tempestades. Ela pode até balançar, como eu falei, mas ela não cai. Assim é o cristão enraizado em Cristo. Os ventos sopram, a dificuldade vem, as tentações e as doutrinas enganosas, mas nós permanecemos enraizados em Cristo, porque nós somos o ramo e Ele é a videira. Se nós estamos enraizados na videira que é Cristo, que Ele é a nossa rocha, nós permanecemos firmes. Ter raízes profundas, igreja, é viver uma fé constante. Não é apenas uma fé de momento, não é só uma fé visível aonde eu estou vendo ali que está acontecendo, então eu estou tendo fé. É mesmo quando meus olhos não estão vendo, mas eu acredito. Porque eu sei que Deus ele tem a capacidade, Ele tem o poder de fazer. Deixa eu lhe dizer, o crente enraizado ele se torna referência. Enquanto outros desistem e você permanece firme, você permanece de pé, você permanece lutando, pessoas vão olhar e vão ver em você uma referência de homem, de mulher de Deus. E vão dizer, esse homem, essa mulher é diferente. Por que nós somos diferentes? Porque somos enraizados em Cristo, as nossas raízes. Elas estão profundas, elas estão trazendo os nutrientes necessários para que a gente se mantenha de pé. Veja, uma árvore que ela não tem raízes profundas, você vai ver uma árvore raquítica, uma árvore feia, uma árvore pálida. Igreja, os ventos de doutrina sempre vão soprar. Os ventos de doutrinas erradas sempre vão soprar. Tentando desviar os cristãos da verdade, tentando nos separar daquilo que é verdadeiro, daquilo que é genuíno. Mas aqueles que estão enraizados em Cristo não serão levados, não serão enganados, não serão ludibriados, não serão, enrolados. Mas você vai ter a convicção e vai poder dizer, não, irmão, isso não é de Deus. Ou quando chegar alguém para pregar aqui,
dizer: não, eu estou em uma igreja que prega a palavra. E o que quem está dizendo, ou quem está pregando, não está pregando baseado dentro da palavra. Então eu não recebo. E eu me lembro, o irmão Cristo, que ele dizia assim: Tiago, não é qualquer comida que me dão, eu como não. E na época, quando eu não tinha entendimento, eu achava que era qualquer comida mesmo. Que ele era nojento para comer. Então não é qualquer comida que fazem que ele vai comer. Mas depois que eu vim ter entendimento, que não era qualquer palavra, não era qualquer pregação, não era qualquer revelação que entregavam a ele que ele recebia, não. Ou seja, ele está dizendo: Tiago, não é de qualquer alimento, não é de qualquer palavra. Só porque é pregador, só porque é bispo, só porque é pastor, eu tenho que comer. Não, não. E se tiver dentro da palavra, se tiver base bíblica, amém. Se não tiver, eu não sei se vocês já ouviram a pastora falar aqui diversas vezes: se o que ela pregar não servir para vocês, quando vocês saírem, nem levem. Ela sempre fala: tem 2 cestos espirituais: aquilo que você vai reter, que você vai levar, e aquilo que você vai dizer: não, eu não recebo, eu coloco, eu não levo, não. Então os ventos de doutrina sempre vão soprar, tentando desviar os cristãos. Mas aqueles que estão enraizados em Cristo não serão levados, pois estão firmados. A firmeza contra o modismo. Contra um conhecimento sem base bíblica. Igreja, o Senhor, Ele nos chama para crescer na verdade, para crescer espiritualmente, para que a gente não venha continuar na inocência, na infantilidade da fé, mas para que a gente venha viver uma fé madura, uma fé enraizada em Cristo, enraizada na palavra. Porque a palavra, ela é a base, é o que sustenta, é o que nos alimenta. E eu encerro dizendo aquilo que o Senhor, Ele disse a Josué: quando Ele disse a Josué: Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, para que te vá bem. O que é que Deus, Ele estava dizendo? Josué, isso aqui que você tem na mão é o que vai te orientar, é o que vai te dar direção, é o que vai te sustentar, é o que vai te guiar a fazer o que é certo. Se você seguir o que está escrito, não tem como dar errado, vai dar certo em tudo. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar rapidinho. Amado e querido Deus, meu Senhor, Pai, eu oro por aqueles que estão aqui na igreja e por aqueles que estão nos assistindo, te pedindo, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, que o Senhor
nos dê maturidade e que as nossas raízes estejam firmadas no Senhor, Pai. Senhor, para que os ventos de doutrina não nos levem, meu Senhor, meu Rei da Glória, e nos joguem para de um lado a outro, Pai, como um barco sem direção, Pai. Mas assim como árvores, Pai, que tem as suas raízes firmadas, meu Senhor, que hoje eu e meus irmãos, Pai, estejam, Pai, firmados em Ti, Pai, enraizados na Tua verdade, na Tua palavra, Pai. Ah, Senhor, meu Rei da Glória, Pai, para que o engano, Pai, que nos arrodeia, Pai amado, que Deus, Pai, não nos faça sair da direção, não nos faça sair, Pai amado e querido Deus, Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para os nossos irmãos, Pai, e que essa palavra ela possa produzir frutos do Senhor sobre as nossas vidas, meu Senhor, e que possamos, Pai, essa palavra ela possa nos sustentar durante toda a semana ou até o próximo culto, Pai amado e que Deus. Ah, Senhor, Rei da Glória, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de Deus Pai E o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém.